Amém. Que privilégio poder estar nesse tempo vivendo aquilo que Deus está fazendo. Que alegria mesmo ver você aqui tão interessado em aprender, em se capacitar. E não apenas isso, mas se encher mais de Deus. Porque como nós ouvimos hoje aqui já, não é o mais eloquente, não é o que tem mais teologia, não é o que mais sabe, mas é o mais cheio de Deus. É aquele que de fato se entrega ao propósito de Deus, é aquele que se lança, é aquele que se doa à vontade de Deus, é esse que Deus usa. E eu creio que Deus está fazendo coisas grandes aqui nesse dia, para o louvor e honra e glória do nome dEle. Nós ouvimos então, na primeira plenária, na primeira sessão que tivemos, acerca daquela experiência tão maravilhosa, que não apenas aquela multidão teve, certamente aquela multidão voltou para casa encantada com Jesus. Aquela multidão voltou para casa com seu estômago cheio, aquela multidão voltou para casa saciada das suas necessidades físicas, emocionais, espirituais. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na praia, Ele curou todos os enfermos, ou seja, aquelas pessoas que chegaram ali tristes, voltaram felizes para casa, aqueles que chegaram ali desesperados, voltaram cheios de expectativa, aqueles que chegaram ali talvez desanimados, voltaram para casa com um novo ânimo. É fato isso, mas certamente os mais impactados ali foram os discípulos, aqueles que caminhavam junto com Jesus, aqueles que desfrutavam da sua companhia diária. Eles foram imensamente afetados, influenciados pela postura de Jesus, pela maneira como Jesus enxergou aquelas circunstâncias e pela forma como ele reagiu diante dos problemas que surgiram. Então estes homens passam a caminhar com Jesus e agora com uma visão transformada, eles passam a observar cada passo, não apenas na intenção de saber, mas especialmente no desejo de imitá-lo. Quando nós olhamos os discípulos caminhando com Jesus, a gente percebe que é desenvolvido no coração deles o desejo de fazer o que Jesus fazia, de agir como Jesus agia. E Jesus sabia muito bem disso, e por isso que intencionalmente ele os estava treinando. O propósito de Deus, o propósito de Jesus através daqueles homens, é que a obra de Deus fosse perpetuada e não retida. O propósito de Deus através de Jesus era formar um grande exército, e não apenas uma plateia, não apenas um auditório de ouvintes. É claro que Jesus estava ali interessado em abençoar aquela multidão, mas o maior interesse de Jesus naquela colina, naquele dia, não era só abençoar uma multidão, mas era principalmente gerar, desenvolver um grupo de líderes com um coração incendiado, inflamado, que não perderia nenhuma oportunidade de servir as pessoas. E conforme Jesus já havia profetizado, um dia Jesus os deixa, mas não apenas os deixa, Jesus os deixa e deixa com eles uma missão. Você conhece, eu conheço, nós conhecemos, quem frequenta a escola de líderes deve ouvir essa palavra tantas vezes. Jesus entrega uma missão para aqueles homens e diz: olha, agora eu vou para o meu Pai. Quanto a vocês vão pelo mundo inteiro, vocês façam discípulos em todas as nações, batizem esses discípulos, ensina eles a guardar aquilo que eu vos tenho mandado, ou seja, transfira para eles aquilo que vocês receberam, compartilhe com eles o pão que eu já dei a vocês, não apenas em Jerusalém, mas quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, isso os capacitará a serem meus discípulos, minhas testemunhas, para além das fronteiras dessa cidade. Quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em Judeia e até os confins da terra. Eu fico imaginando nessa hora o Pedro iletrado, o Pedro brutão, grosseirão, pescador, que tinha vindo lá da pequena aldeia de Cafarnaum, que talvez não tinha saído nem para o bairro vizinho, ou para o estado vizinho, agora está pensando: meu Deus, este homem é louco, eu nunca fui nem no estado vizinho, ele está dizendo que eu vou para as outras nações. Deixa eu te dizer algo nessa noite já, querido, Jesus é especialista em usar pessoas improváveis, Jesus é especialista em fazer
o que Ele quer com gente que nada tem. São esses homens iletrados, gente comum, cheio de limitações como eu e como você, alguns com limitações na fala, outros com limitações comportamentais, a grande maioria absoluta deles com limitações financeiras, a grande maioria deles com dificuldades de linguística, mas são eles que Jesus quer usar. Jesus disse: eu vou para o meu Pai, eu vou para o Pai. Quanto a vocês, vocês vão pelo mundo inteiro e vocês farão discípulos em todas as nações. É impossível falar de célula, falar de visão celular, sem destacar a grande comissão. É impossível pensar em ser uma igreja em células, sem imaginar que nesse pacote chamado transição, vem também o chamado de Deus para nós deixarmos o lugar comum, para nós sairmos da zona de conforto e irmos além das fronteiras de onde já temos ido. A grande questão que eu quero compartilhar nessa noite, você já pode abrir a sua Bíblia para a gente ser o mais sucinto possível. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, a partir do versículo 4. Porque a grande questão que fica para a gente refletir nessa noite, e já foi dito aqui sobre isso, sobre a inquietação que muitas vezes é gerado no nosso coração pelo próprio Espírito Santo, nos levando a entender que há algo mais que pode ser feito, que há um território a mais para ser alcançado, que há uma terra além para ser pisada. E a grande questão é que essa inquietação, ela, na grande maioria das vezes, ela só vem após uma crise. Alguém já disse, se não Max Lucado, Philip Yancey, afirma que a dor é o megafone de Deus. A dor é o megafone de Deus. Circunstâncias que muitas vezes vêm e as pessoas olham e dizem: agora ele morre, agora ela para. E muitas vezes, na verdade, essa circunstância, essa dificuldade, essa luta, essa perda, como na primeira história que nós contamos, a morte de João Batista, é o céu gritando ao nosso ouvido, dizendo: ei, tem algo além para ser feito, tem algo mais que você pode fazer, tem um lugar mais longe que você pode ir. E foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos, aqueles que, treinados por Jesus, instruídos pelo Mestre, começam a dar os primeiros passos e formar aquele primeiro grupo que, em algum momento, é chamado de igreja. O protótipo disso que está acontecendo hoje aqui. O primeiro desenho daquilo que a gente está vivendo hoje, de uma forma tão sublime, lá em Central, lá em Carapina, lá no Sertão, lá em Minas Gerais, em tantos lugares onde Deus tem permitido que nós estejamos como igreja. Lá no livro de Atos, é formado esse grupo, é criado esse primeiro protótipo, é desenhado um modelo daquilo que seria a maior instituição, a mais poderosa sobre a terra, que depois recebe o nome de igreja. E eles começam a crescer ali em Jerusalém. Você conhece a história, eu não vou nem gastar tempo com isso aqui. Eles começam a crescer ali em Jerusalém. O dia de Pentecostes foi pontual. A festa de Pentecostes, aonde os discípulos, cheios do Espírito Santo, descem no meio da festa e começam a fazer sinais e prodígios, e começam a agir não na força do braço, mas no poder do Espírito Santo. Começam a agir de forma tão diferente que são confundidos com bêbados. E ali em Jerusalém, aquele evangelho começa a ganhar notoriedade. Ali em Jerusalém, a igreja começa a ganhar força, começa a ganhar não apenas força de nome, mas começa a ganhar seguidores, começa a ganhar adeptos, começa a ganhar espaço na sociedade. A igreja começa a crescer, começa a se fortalecer, agora começa a ter relevância, agora os crentes começam a ter certos méritos. Eles são crentes, é o povo do milagre, é o povo da bênção, é o povo que o pão multiplica.
Uau, eu quero estar perto deles. Você já deve ter lido os primeiros capítulos de Atos. Deus vai acrescentando à igreja aqueles que vão sendo salvos, de um dia para o outro, de um grupinho de 12, 120, 500, e de um dia para o outro 5.000 a mais, e daqui a pouco mais milhares são agregados, de modo que eles entendem que não dá para concentrar apenas no pátio do templo, e as casas começam a ser lugar de discipulado, e as casas começam a se tornar lugar de aprendizado, de crescimento, de maturidade espiritual. Os apóstolos estão ali se degladiando, no bom sentido, lutando, se esforçando para tentar não perder aquelas vidas, e a igreja vai crescendo, e muita gente sendo alcançada, mas eles não podiam perder de vista a ordem de Jesus, que não incluía só Jerusalém. A ordem de Jesus era clara: vocês comecem por aqui, mas não parem por aí. Meu irmão, não importa o lugar que você esteja hoje, ainda não é o tudo de Deus para você. No reino de Deus não há ápice, e eu louvo a Ele por causa disso. Quando eu acho que eu estou arrebentando a boca do balão, quando eu acho que eu estou fazendo pra caramba, Deus me leva num lugar e me mostra alguém que com menos, muito menos do que eu, está fazendo muito mais do que eu. Digo, meu Jesus, eu estou achando que eu construí um prédio, eu estou apenas escavando a fundação. E a igreja começa a crescer e ganhar notoriedade, e como é muito natural do ser humano, eles começam a ficar confortavelmente por ali. E sabe o que precisa acontecer? Piolho de escola bíblica sabe. Aluno de escola dominical sabe. Uma perseguição. Tem que haver uma perseguição que acaba produzindo depois uma diáspora, acaba produzindo um espalhamento dos crentes, especialmente dos líderes. Os cabeças que começam a ser caçados, começam a ser procurados. Então os cabeças que já tinham estabelecido a visão celular desde então, chama seu grupo pequeno e diz: olha, nós não podemos ficar aqui porque estão na nossa procura. Se nós ficarmos aqui, mata a gente, acaba conosco. E se acabar com os líderes, acaba com o movimento cristão. Então olha, vocês vão permanecer aqui reunidos. A prova disso é que quando Pedro é preso, a Bíblia diz em Atos 4 que a igreja ficou reunida na casa orando por ele. Então os líderes da igreja começam a dizer: olha, nós vamos ter que caçar um rumo por aí, porque senão vai morrer aqui. Nós vamos deixar vocês aí. Olha, fulano, você, como é que é seu nome, irmão? Bruno, deixa eu falar. Você vai ficar responsável pelo quebra-gelo, meu irmão. Fica imaginando o Pedrão falando. Como é que é seu nome, irmão? Aí o Pedro fala assim: irmão, logo depois que o Bruno fizer o quebra-gelo, tu já entra com uma oração abençoada. E você, irmão, o Vitor, leva uma caixinha, Bluetooth, o que for, um violão, mas quando o Alex terminar de orar, você começa o louvor. Eu não vou estar aqui não, mas a unção que Jesus derramou sobre mim vai continuar com vocês. Mas sabe o que acontece? Atos 8, a partir do versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Olha, veio um ataque que poderia ser para parar, mas serviu para aumentar a influência da igreja. Veio um ataque do império que poderia ser um decreto de morte, mas serviu como chama de avivamento. Os que andavam dispersos, ou seja, aqueles que, por causa da perseguição, por causa das ameaças, por causa da dificuldade com o Império Romano, aqueles que não puderam permanecer em Jerusalém, eles saíram por toda parte, mas não saíram apenas para se esconderem nas cavernas, eles não saíram apenas para livrar a pele de uma espada, eles não saíram apenas para ficar bem na fita, para ganhar um tempo até que a poeira baixasse. Não, eles saíram dispersos, espalhados por causa da perseguição. Mas olha bem, eles iam por toda a parte pregando o evangelho, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judeia,
também em Samaria. Nessa hora que Jesus fala Samaria, os olhos dos discípulos bugalham. Jesus, não é possível que o evangelho vai chegar em Samaria. Nessa hora Jesus fala, vocês são muito fracos de memória. Será que vocês esqueceram que eu fiquei horas e horas conversando com a samaritana na beira do poço? Eu já estava plantando uma semente lá. Ei, eu posso ouvir Jesus dizendo assim, quando vocês chegarem lá em Samaria, já tem um povo esperando vocês. Meus irmãos, nós fomos para o sertão. Eu pisei a primeira vez lá no povoado de Capoeira da Serra, que é onde a nossa base missionária está plantada hoje, no sertão da Bahia, em novembro de 2021. Agora, menos de 2 anos atrás. Na verdade, nós chegamos na cidade de Central. Nossa base missionária está na cidade central. Então, o nome da cidade que nós estamos tem o mesmo nome da igreja que nós pastoreamos. Chegamos na cidade central, mapeamos a cidade, procuramos saber como é que funcionava a realidade dali. Uma cidade extremamente pobre, classificada no índice de desenvolvimento humano como extremamente pobre, como a maioria das cidades do sertão. 4,5% que se declaravam convertidos ao Evangelho. Uma cidade de 17 mil pessoas, porém uma cidade de 45 povoados. 85% dessas 17 mil pessoas estavam espalhadas em 45 povoados. Uma sedezinha desse tamanhozinho, que nem a agência bancária tem. Tem um PAB, posto de atendimento bancário dentro de uma farmácia. Onde no máximo você paga as suas contas, e para fazer um saque é uma dificuldade. E nós descobrimos que dos 45 povoados que Central tinha, 32 não tinha a presença de nenhum grupo evangélico. Bom, quando nós ouvimos dizer que não tinha a presença de um grupo evangélico, nós imaginamos, bom, deve ter crente lá, mas não o suficiente para abrir uma igreja. Imaginei assim. Não. Quando nós colocamos os pés no povoado, nós descobrimos que, na verdade, quando eles declaravam que havia 32 povoados sem a presença evangélica, não é só a ausência de uma igreja, não há nenhum crente nesses povoados. Não há ninguém para você chegar lá e dizer paz do Senhor. Você está entendendo? Eu acho que é até complexo para a gente entender, porque se a gente espirrar, a gente tropeça numa igreja aqui. Estou falando de Carapina, achei que estava lá, por isso falei aqui. Carapina com 20 mil habitantes, tem 53 igrejas lá dentro. A região de Carapina, que tem 20 mil habitantes, tem 53 igrejas lá dentro. A cidade de Central, Bahia, que tem 17 mil habitantes, ou seja, menos habitantes do que o bairro onde nós estamos em Serra, tem 32 povoados que não tem nenhuma igreja, e pior que isso, não tem nenhum crente. Para você esbarrar e dizer, paz do Senhor, irmão. E eu pensei, meu Deus, esse trem vai ser difícil demais. Como é que nós vamos plantar igreja? Como é que nós vamos plantar célula? Porque plantação de célula implica formação de líderes. Como é que eu vou plantar célula num povoado que não tem nenhum crente, que não sabe nem o beabá da Bíblia? Quanto tempo vai demorar isso? Eu comecei a calcular. O louco da calculadora. E botamos o pé no primeiro povoado que Deus nos direcionou, chamado Capoeira da Serra. O nome Capoeira da Serra ajudou a gente a escolher, porque Capoeira da Serra, nós somos da Serra, então ajudou a entender, Deus está nesse negócio. E quando olhamos no mapa, descobrimos que lá era um dos povoados que não tinha crente, é por lá mesmo que nós vamos começar. E nós chegamos nesse povoado que teoricamente não tinha nenhum crente. Teoricamente. Porque nós somos recebidos lá como se estivéssemos chegando numa conferência da maior igreja avivada do planeta. Primeira coisa que eu quero te dizer. Primeira casa que a gente entra tem uma senhora de 82 anos, velhinha, sentada no sofazinho velho. E quando alguém diz, Dona Bela, chegou uns pessoal aqui da capital, eles estão dizendo que eles são crentes e vieram aqui orar por nós. Sabe o que Dona Bela fala? Meu Jesusinho, eu esperava por isso a vida toda.
mulher que não sabia ler, não sabe ler. Nunca tinha pego numa Bíblia, nem visto um crente na frente dela. Olha para mim e diz: meu Jesusinho, eu esperei por isso a vida toda. A segunda casa que a gente entra, Ana Lúcia e Darlan, vende pastel, e foi ali que a gente almoçou. Nunca comi tanto pastel na minha vida. Ali a gente almoçou, e quando terminou nossa sessão de almoço pastel, falei de Jesus para aquela família, olhei nos olhos do Darlan, que estava lacrimejando já desde o começo da história. Eu pergunto para ele: você quer entregar sua vida para Jesus? Como se ele estivesse esperando essa pergunta por 30 anos. Ele levanta a mão e diz: eu quero ser crente. Olhou para a mulher como dizendo: você não vai fazer nada não? E ela levantou: eu também quero. Eu disse para eles: vocês vão estar em casa amanhã? Aí eles dizem: pronto, que é assim que responde lá na Bahia. Pronto. Amanhã às 6 horas, a gente pode fazer um culto aqui na frente de sua casa? E eles disseram: pronto. Mas ela falou assim: mas assim, culto, como é que é? O que precisa aqui? Eu falei: só preciso de vocês. Só preciso de vocês. Você senta ali na calçada, nós vamos trazer uma caixinha de som, um violão, o pastor Tiago toca, nós vamos cantar um louvor. Passei o MP3 do louvor via Bluetooth para o celular deles, como Zaqueu. Vocês vão aprender a cantar essa música de hoje para amanhã. E amanhã nós vamos cantar essa música aqui para Jesus. Vocês topam? Topo. Chegamos lá no outro dia, 6 horas da tarde, 5h30 para falar a verdade. A frente da casa de Darlan e Ana Lúcia estava cheio de gente. Eles rodaram o povoado inteiro, chamando o povo para o culto que ia ter na casa deles. Como é que não tem crente nesse lugar, meu Deus do céu? Eles são mais crentes que eu. Voltei para a Serra Coração em Chama. Mobilizamos a igreja, conseguimos levantar uma família de missionários. Enviamos uma família de missionários em janeiro de 2022, ou seja, tem um ano que eles foram para lá. Eles passaram um mês conhecendo a terra, visitando pessoas. Em fevereiro do ano passado, nós fizemos a primeira caravana missionária, visitando casas, levantando pessoas para serem discipuladas. Isso há um ano atrás. Nós já temos 5 células no povoado. Nós já temos 2 cultos por semana, dá mais de 80 pessoas em cada culto. Já partimos para mais 2 povoados e só não ampliamos o trabalho porque não tem trabalhador para trabalhar. Se tivesse 10 missionários, nós já estaríamos em 10 povoados, com 10 igrejas plantadas na região. Estou te contando isso porque eu imagino que quando Jesus falou assim, Samaria também, os olhos dos discípulos esbugalhou e falou assim: como que nós vamos fazer esse negócio lá em Samaria? E Jesus deve ter falado: lembra da mulher samaritana? Eu preparei o caminho. Quando vocês chegarem lá, vai ter gente lá. Sabe o que eu estou aprendendo com esse negócio de ser missionário no sertão? Eu estou aprendendo que não é a gente que vai não. Jesus vai na frente, a gente só segue as pegadas dele. Jesus vai na frente, eu só chego lá e eu só pergunto: Jesus esteve por aqui? Sempre tem alguém louco que responde: teve. É impressionante. Teve. Eu falei: pois bem, pois ele mandou eu voltar aqui e ficar com vocês. Pois Filipe chegou a Samaria. A tal Samaria que não se dava com os judeus. A tal Samaria que tinha rixa. A tal Samaria que era da facção contrária. A tal Samaria que todo mundo tinha medo de encostar, de falar, de abordar. Filipe chega lá, e quando ele chega à cidade de Samaria, ao invés de pregar uma mensagenzinha que massageasse o ego daquelas pessoas, o texto é tão claro que diz no versículo 5 que pregava o Cristo para eles. Um evangelho simples, puro e direto. E as multidões, unanimemente, as multidões, lá em Samaria, uma terra improvável, uma terra infrutífera do ponto de vista judaico, multidões naquele lugar, unanimemente prestavam atenção, olha no versículo 6, prestavam atenção naquilo que Filipe dizia, porque ouviam, e não apenas ouviam, pelo amor de Deus, você que aguentou até o final, pega isso no teu espírito e leva como chave para você. Sabe por que as multidões ficaram?
Sabe por que as multidões de samaritanos permaneceram? Olha, o texto se explica, irmão. Estou aqui fazendo papel de bobo, nem precisava eu aqui. O texto diz que as multidões prestavam atenção, ou seja, em outras palavras, as multidões davam crédito ao que Filipe pregava. Sabe por quê? O próprio texto explica, porque eles não apenas ouviam, mas eles ouviam e viam os sinais que ele fazia. Louvado seja o nome do Senhor. A grande comissão não é um chamado a discurso. A grande comissão não é um chamado a vá, pregue, fale, discurse, prepare um sermão, fale o máximo que você puder. Não, pelo contrário, como disse Francisco de Assis, pregue o evangelho, se preciso for, use palavras. Mas o texto diz que aquela multidão se apegou ao evangelho e grudou em Filipe, e se submeteu à liderança dele. Sabe por quê? Porque não apenas ouviam um discurso vazio, mas viam os sinais que ele fazia. Meu irmão, minha irmã, a grande comissão é, de fato, se tornar uma testemunha viva de Jesus. Vocês receberão o poder do Espírito Santo e sairão por aí falando igual tagarela. Foi o que Jesus disse? Não. Vocês receberão o poder do Espírito Santo e a língua de vocês vai desenrolar e Foi? Não. Jesus não disse isso. Jesus disse, vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E como consequência disso, vocês serão minhas testemunhas. Vocês não apenas falarão de mim, mas vocês farão o que eu fiz. E Jesus ainda diz mais, Jesus diz, e não apenas farão o que eu fiz, mas Jesus afirmou, completou dizendo, farão obras ainda maiores do que aquelas que eu fiz. A grande comissão não é sair por aí como um tagarela, repetindo um discurso evangélico. A grande comissão se trata de fato de realizar sinais que traduzam o evangelho em coisa prática para quem está escutando. Quais eram os sinais? Versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos que tinham. Quais eram os sinais que os samaritanos vinham? Quem chegava na igreja endemoniado saía liberto. Quem chegava na célula perturbado, saía outra pessoa. Os sinais eram esses. Os paralíticos, coxos, eram curados. Quem chegava doente na célula, saía andando. Eu lembro do meu sogro, o Jasson. Logo quando eu fiz aquela proposta, que a dona Bernadette colocou a placa de os pinos na perna e não conseguia mais subir, aí eu fiz a proposta para a sogrona da célula descer, ele ficou na dele, assim, ele ficou assim naquela história assim, de vamos ver onde é que isso vai dar. Ela se jogou de cabeça, foi logo batizada, ele ficou assim, deixa eu ver no que isso vai dar, até vir um câncer. Aí ele foi fazer lá um exame de rotina, o senhor tem um câncer. Pensa um homem que ficou fervoroso. Família toda abalada demais com essa notícia. Um homem muito servidor, muito prestativo, muito presente na história da família. Todo mundo abalado. Eu lembro quando a minha esposa, que é a caçula, olha para o pai dela e diz, pai, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Que se o senhor também confiar, entregar a sua vida para ele, eu tenho fé que esse câncer vai ser curado. E ela faz aquela pergunta fatídica, o senhor crê nisso? Pois não é como respondeu, sim, eu creio. Pois bem, a partir da semana que vem, o senhor indo ou não indo lá na reunião da célula, que é na varanda, todo dia nós vamos separar um tempo para orar para Deus curar o senhor. Talvez constrangido pela proposta da filha caçula, na semana seguinte ele estava lá. E lá nós temos o que a gente chama de cadeira da bênção, não sei se é que vocês têm. Mas é uma cadeira que no final a gente coloca no meio e diz, o mais necessitado senta aqui agora, a célula inteira vai orar por você. Dá briga, irmão. Dá briga.
Mas nós combinamos como célula que nas 7 semanas seguintes ninguém ia se manifestar a não ser o seu Jasson. Nós combinamos como célula. As próximas 7 cadeiras da bênção será o seu Jasson. Na 7ª semana, ele volta no hospital chamado Santa Rita, em Vitória, para fazer um check-up. E o médico disse: nada, não tem nada. Pensa um homem que ficou crente. Olha para o seu vizinho e fala para ele: sua célula tem que ser um lugar de milagres. Fala para ele, cumprir a grande comissão. Fala para ele, cumprir a grande comissão. Não é sair por aí, no sol quente, de 2 horas da tarde, de um belo domingão, jogando panfleto na caixa de correio das pessoas do seu bairro. Isso não é evangelismo, isso é panfletagem. Fala para ele, cumprir a grande comissão é ser testemunha de Jesus, fazendo hoje o que Jesus faria se estivesse na reunião da sua célula. E deixa eu te dizer, meu irmão, se Jesus estiver na reunião da sua célula e tiver um coxo, ele vai curar o coxo. Se Jesus estiver na reunião da sua célula e tiver um canceroso, ele não vai fazer outra coisa senão ministrar o poder de Deus para curar esse homem. Isso é cumprir a grande comissão, é ser testemunha de Jesus. Não é falar só o que Jesus falaria, é ser o que Jesus seria ali. E é por isso que os samaritanos dão crédito à pregação. É por isso que os samaritanos se submetem à liderança de Filipe. É porque não é um discurso vazio, não é uma conversa evangeliquez, não é um jargão evangeliquez apenas. Mas são sinais, são prodígios, são maravilhas. É Jesus encarnado em Filipe. E havia, veja o versículo 8 para a gente encerrar. E havia por causa disso grande alegria naquela cidade. A gente abre a bocona para dizer assim: essa nossa cidade está uma pi. Mas talvez a falta de alegria que há na cidade é um reflexo da ausência da igreja nessa mesma cidade. Porque evangelho, no sentido mais literal da palavra, significa boas notícias. Meu irmão, quem é que recebe uma boa notícia e não fica alegre? Quem é que recebe uma boa notícia e não taca-lhe um sorrisão no rosto? Pois a tristeza, a angústia, a amargura que se reflete no rosto de tanta gente da nossa sociedade não é outra coisa senão a falta do evangelho genuíno que produz cura, milagre, transformação e resultado disso tudo, alegria. Eu pude ver o sorriso do meu sogro voltar, irmãos. E como consequência do sorriso dele voltar, o sorriso da minha sogra também volta, e o sorriso da minha esposa também volta, e o sorriso da minha cunhada também volta, e aquela casa, aquela família que estava debaixo de uma nuvem negra de possibilidade de morte, agora está sorrindo à toa, deram até um churrasco para celebrar. O texto diz que o resultado daqueles homens, daqueles discípulos que aprenderam com Jesus lá atrás, terem saído para cumprir a grande comissão, não terem se contentado ou não terem se limitado a Jerusalém, o resultado é que onde não tinha alegria, passou a ter alegria. Onde não tinha vida, passou a ter vida. E é isso que Deus espera de você. Deus espera que você rompa com as fronteiras de Jerusalém. Existe um livro que eu quero indicar que diz Os Mitos da Igreja em Células. E um dos mitos, e que muitos pastores já falaram comigo sobre isso, eles dizem: eu tenho muita preocupação em implantar a visão celular, porque eu acho que a igreja em células perde a paixão missionária. A grande questão é que esses pastores não entenderam que uma célula
é uma agência missionária. A grande questão é que nós não entendemos que a célula é a primeira plataforma de lançamento. E eu vou te provar isso na prática, para você entender que eu não estou aqui só conversando fiado. Contei para você da nossa aventura no sertão. Hoje, além de Capoeira da Serra, nós estamos no povoado de Tanque Novo, agora chegamos em São João Preto, e agora estamos partindo para uma cidade vizinha. Acabamos de mandar mais um casal de missionários para uma outra cidade, cerca de 40 quilômetros da base missionária, uma cidade chamada Presidente Dutra. Já estamos, o missionário chegou lá há 18 dias atrás. Você acredita que já tem 3 células na cidade? Eu tenho que aprender com esse povo. Como é que planta 3 células em 18 dias? Uma a cada 6 dias. Tu está lutando um ano para multiplicar a sua, meu irmão. O missionário me chega lá e com 18 dias me abre 3 células. Mas que é isso? Se não um milagre puro, mão de Deus operando, agindo de forma tão visível. Um movimento que hoje já está impactando a região. Eu estou aqui hoje, mas na verdade você sabe, Jéssica, eu nem podia estar, né? Segunda-feira, 6 horas da manhã, a gente parte para o sertão. 27 horas de viagem. 46 pessoas dentro de um ônibus. Nós vamos passar uma semana lá fazendo uma varredura. Nosso alvo, nossa meta, é voltar de lá no outro domingo com pelo menos 200 pessoas catalogadas para serem discipuladas, batizadas, inscritas na escola de líderes, porque tem essa. Nós estamos num povoado onde 78% da população é iletrada, e sabe como é que eles dão a lição de célula? O nosso líder de base, o nosso missionário, grava a lição no WhatsApp e manda para eles, e eles ficam ouvindo, para no dia da reunião repetir a lição. E tu acha um saco seguir o roteiro, né? Desculpa a expressão. Esse movimento todo, sabe onde é que começou? Na minha célula. Sabe quem é que foi para lá? Um casal da minha célula. O Reinaldo, gestor de segurança de uma empresa privada lá, e a Márcia, enfermeira do maior hospital voltado para o público sênior, chama Med Sênior, voltado para idosos, lá na Grande Vitória. Ela tinha acabado de se formar em enfermagem e foi promovida a enfermeira-chefe do setor. E ele, que era segurança na porta de um banco, acabou de ser promovido como chefe de segurança de um dos setores dessa empresa. E quando eu volto lá do sertão, lembra que eu contei que eu fui lá em 2021? Quando eu volto de lá, na semana seguinte, eu estou com meu coração inflamado, o olho pegando fogo. E eu estou contando na minha cela e mostrando foto e trazendo os presentes que eles deram para a gente. E eu estou chorando, e eu estou contando, e eles dois lá estão meio assim, eu falei, eita, estou representando bem, eu acho, né? Estou fazendo o negócio certinho aqui, rapaz, está forte o negócio aqui. Eles captaram o sentido da coisa. E no final, na hora do lanche, Reinaldo me puxa do lado e fala assim, pastor, pelo amor de Deus, pastor. Que dia é hoje? Eu disse, quinta-feira. Pastor, segunda-feira, a gente estava falando dessa viagem do senhor para o sertão, e lá em casa eu falando para a Márcia, do sonho que eu tenho de realmente servir ao Senhor lá no sertão. Pastor, eu não sei como nem quando, mas eu quero ir para o sertão. Assim, na lata. Eu disse, pô, legal, então. Então amanhã você pede demissão do seu emprego. E você fala com a Márcia, vai pedir demissão do emprego dela, e beleza, a gente conversa. No domingo à noite, os dois chegam para mim, pastor, já estamos demitidos e prontos para ir. Assim. Mas não é ali não, irmão, não é ir para ali não. É ir para o sertão da Bahia, para um povoado que nem internet tem, nem água filtrada tem. Aí não é só um casal que acabou de casar e quer viver aventura, não, irmão. É um casal com 20 e tantos anos de casado que tem um casal de filhos na adolescência. E que partiu todo mundo para lá. Sabe por que eu estou te contando isso, irmão? Porque você precisa ter a sua visão transformada e começar a olhar a sua célula da maneira que Deus olha. Lá não é só um aglomerado de gente uma vez por semana, não.
Sua célula é uma plataforma missionária, onde Deus está levantando gente para mandar para as nações da terra. Enxergue sua célula como uma plataforma missionária, um lugar que Deus está gerando missionários para as nações. Eu quero que você veja um pouquinho daquilo que Deus está fazendo através desses missionários que disseram sim para Deus, através de uma igreja pequena, de periferia, como todo mundo aqui é, que resolveu dizer sim para a grande comissão, e não apenas ficar fazendo discurso, mas que decidiu sair por aí, cumprindo na prática aquilo que Jesus nos mandou fazer. Eu vou narrando para vocês aí, tá? Esse é o Instituto Ser Feliz, um instituto que nós temos na comunidade. 112 crianças, incluindo 40 autistas, que são atendidos pelos nossos projetos, além de balé. Nós temos também reforço escolar, atendimento terapêutico para as crianças autistas, uma vez por semana, e grupos de apoio para as famílias que não têm condições de contratar serviços médicos adequados. Crianças em vulnerabilidade social, a grande maioria filhos de mães solteiras ou famílias desintegradas pelo tráfico. Hoje nós temos 56 bailarinas, entre 3 e 11 anos de idade. Mas nem só de balé vive o mundo, né? Tem que dar uma rolada no tatame, né, galera? É nossa academia de lutas. Temos 48 meninos e meninas de 7 a 14 anos de idade. Alguns já, inclusive, são campeões sul-americanos. Todos também em vulnerabilidade social, recebendo esse treinamento. E aí as nossas plantações de igreja pelo Brasil afora, com casais que saíram das nossas células e foram enviados para o campo missionário. Esse casal, morador de um bairro da Serra chamado Nova Zelândia, atendeu o chamado do Senhor através da sua célula e foi para o interior de uma cidadezinha de Minas Gerais chamada Felixlândia, um assentamento rural onde também não há água encanada, não há energia elétrica, e até um ano atrás nem internet tinha. E lá estão plantando células no meio da selva, no meio da mata, literalmente. Atualmente nós já temos 8 células nessa região e um culto com frequência semanal de 85 pessoas. E aí está a nossa Eldorado espiritual, nossa terra de promessas. Aí é o povoado de Capoeira da Serra, onde constantemente levamos membros da igreja, membros das células para desenvolver trabalhos sociais, trabalhos com crianças. Um povoado quilombola, onde nunca a mensagem do evangelho tinha sido pregada. Aí estamos nós, na frente da casa de Darlan e Ana Lúcia. 1.487 quilômetros de serra, no Espírito Santo, até Central Bahia. Atendimento social, atendimento médico, odontológico. Numa semana nós fizemos 385 intervenções odontológicas nos moradores da comunidade. Extração de dente, obturação, início de tratamento de canal. Aí o clássico trabalho evangelístico, visitas domiciliares. E aí o culto de encerramento de uma das nossas caravanas missionárias. Aí é o povo que diziam que não era crente, aí ó. Chegamos lá e falaram que não tinha nenhum crente. Como é que não tem, gente? Glória a Jesus. E agora, não está no vídeo, ainda não foi atualizado, nós estamos também em Presidente Dutra, estamos também numa cidadezinha chamada Campo Formoso, lá já no norte da Bahia, chegando em Juazeiro, já quase divisa com Pernambuco, onde mais uma família foi enviada também para começar um trabalho com crianças especificamente.
e nós já estamos lá com 12 células de adultos. A glória de Deus. Estou te contando tudo isso, te mostrando tudo isso. Usei um texto como embasamento para dizer que a sua célula não é só um grupinho que se reúne durante a semana. A sua célula é uma expressão viva do Evangelho de Cristo. E você precisa olhar para ela com um olhar transformado, uma visão transformada, que vai produzir uma realidade muito mais ampliada, muito mais aumentada do que aquilo que você já tem visto com seus próprios olhos. Comece a acreditar que da sua célula vão surgir pastores, missionários. Comece a acreditar que através da sua célula, uma cidade do sertão pode ser alcançada para Jesus. Você não está entendendo. Uma cidade, 45 povoados, está sendo transformada por um casal que saiu de uma célula. Eles não foram para uma escola de missões. Não é um casal de teólogo formado há anos, não. É um casal, membros da minha célula, que tiveram o coração inflamado e disseram, nós queremos ir. Você pode fechar os seus olhos nessa noite? E você pode pedir ao Espírito Santo que revele ao seu coração aquilo que Ele espera de você e da sua célula. Eu tenho certeza que se você perguntar, Espírito Santo, o que você não espera da minha célula? Uma coisa eu sei que Ele vai responder. E olha que eu nem sou o Espírito Santo, mas eu sou amigo dEle. Se você perguntar, Espírito Santo, o que você não quer que a gente faça como célula? Certamente Ele vai te dizer, eu não quero que vocês fiquem em Jerusalém. Eu não quero que você se acomode com essa varanda. Eu não quero que você fique confortável com essa casinha quente que te recebe toda semana. Eu não quero que você pare aí. Certamente, se você perguntar, Espírito Santo, o que você não quer que eu faça? O que você não quer que a nossa célula se torne? Ele vai dizer, eu não quero que a sua célula se torne uma reunião de pessoas mortas, que estão lá apenas cumprindo uma agenda, que estão lá apenas para dizer que nós somos célula. Mas se você perguntar, Espírito Santo, o que você quer que nós façamos como célula? Certamente Ele vai responder, eu quero que vocês cumpram a grande comissão. Eu só quero isso. Cumpram a grande comissão. Cumprir a grande comissão não é sobre tocar bem, não é sobre cantar bem. Não é. Eu sempre digo lá na central, eu fico indignado quando eu vou para uma cidade do sertão, quando eu vou para uma cidade da Paraíba, quando eu vou para uma cidade do Agreste e não tem crente lá. Eu fico indignado, sabe por quê? Porque só lá na central, uma plataforma que é talvez um pouquinho maior do que essa, que tem 3 por 10, 30 metros quadrados, tem mais gente disputando isso aqui do que disputando um lugar numa cidade que não tem ninguém lá. Um monte de gente disputando um lugar que já está cheio, e ninguém dizendo, eu quero ir para um lugar que está vazio. Me manda para um lugar que não tem ninguém. Me manda para um lugar que não tem nenhum crente. Eu vou, só eu e meu violão. E nós estamos disputando lugares que já estão saturados. Enquanto a grande comissão continua ecoando, vão por todo o mundo. Não fiquem em Jerusalém, não se acomodem, não se limitem. Existe um campo a ser alcançado, existe uma cidade a ser transformada. Ah, é muito para você? Então existe um bairro a ser amado. Existe um sertão, não só da Bahia. Meus irmãos, olhem o mapa do Brasil. O sertão é a janela 1040 dentro do Brasil. E a igreja está aí. Um monte de gente querendo ir para a África, para a Ásia, para a Europa. Nada contra. Nós estamos lá em Moçambique também, em Tete, construindo um orfanato para 45 meninos órfãos de pai e mãe. Só que para eu ter moral para chegar para você aqui e dizer que eu estou lá em Moçambique construindo um orfanato, eu tenho que dizer para você que eu estou lá em Carapina, do lado da minha casa,
atendendo 112 crianças na mesma vulnerabilidade social. Não faz sentido eu ir para Tete, Moçambique, com 112 crianças do lado da minha casa, precisando ser socorridas. Só faz sentido eu ir lá, se eu focar também. O sertão carece de missionários. Há uma carência enorme de missionários. Nós temos hoje um vácuo de 940 missionários só na região que nós estamos atuando em parceria com o Instituto Água Viva. Nós precisaríamos hoje de 940 missionários para que todos os povoados daquela região sejam alcançados pelo Evangelho. Nós temos muito mais que isso. Em no máximo 3 igrejas se juntarem. Há um campo enorme, vasto e carente, precisando que você olhe para ele com mais amor. Que você saia do seu mundinho, que você e suas células saiam desse mundinho fechado e comece a olhar para as nações. Comece a olhar para o bairro como seu campo missionário. Comece a criar estratégias para alcançar o bairro, como as semeadoras do reino fizeram lá em Carapina, como ontem a célula Geração de Sara fez lá. Comece a olhar para o bairro como seu campo missionário. Ah, mas nós estamos aqui. Não, olhe para o bairro como seu campo. Olhe para a cidade como seu lugar de atuação. Olhe para o seu estado tão carente. Queira ir. Se disponha a treinar pessoas para ir. Olhe para o sertão da Bahia. Olhe para os ribeirinhos do Amazonas. Olhe para os pampas gaúchos. O Rio Grande do Sul está clamando pelo Evangelho. Há mais espaços espírita de candomblé hoje no Rio Grande do Sul do que igrejas evangélicas. E a gente achando que fazer uma reuniãozinha bacana por semana e tirando a foto, mandando selfie, está resolvido. Não, eu vim aqui nessa noite para impulsionar você a ter uma visão transformada acerca daquilo que Deus quer e pode fazer através da sua célula. A sua célula pode sustentar um missionário no campo, se não integral, pelo menos parte do que ele necessita lá. A sua célula pode adotar um missionário em oração e toda reunião orar por ele. A sua célula pode adotar uma cidade. Ah, não mandamos ninguém para lá ainda não, mas nós queremos adotar essa cidade em oração. Chame o seu pastor e pergunte: pastor, descubra para mim qual é a cidade menos evangelizada do nosso estado. Nós fizemos isso e sabe o que aconteceu? Nós estamos hoje lá em Jaguaré, norte do Espírito Santo, com uma igreja já com 172 pessoas. Sabe como é que começou isso? Uma célula resolveu me perguntar qual era a cidade mais católica do Espírito Santo. Eu fui pesquisar e descobri: Jaguaré, norte do Espírito Santo, e dei para eles o relatório. Resultado, uma família foi para lá. Hoje tem uma igreja, 172 pessoas. Você não pode ir ainda não? Pergunta para o seu pastor: pastor, pesquisa para mim qual é o bairro mais violento da minha cidade. Nossa célula quer adotar esse bairro em oração. Pastor, qual é a cidade menos evangelizada do nosso estado? Traz para mim o nome, localidade, quantidade de moradores. Nós vamos adotar essa cidade em oração. Meu irmão, se sua célula fizer isso, eu duvido que o Espírito Santo não vai fazer lá o que fez na nossa célula e não vai levantar lá um missionário para transformar a realidade desse lugar que vocês estão orando. Mas a gente prefere se acovardar e achar que já está fazendo demais, indo uma vez no templo e uma vez na casa. Deixa eu te falar, tocar um instrumento é bonito demais, mas Jesus te chamou para você tocar na vida das pessoas. Músicos que estão aqui nessa noite, há muito mais do que uma plataforma para vocês servirem. O sertão está clamando e clamando e clamando e clamando por gente que chegue lá, que seja com violãozinho e pare numa praça daquelas da vida e comece a pregar o Cristo para eles, como Filipe fez em Samaria. E esses lugares de tanta tristeza que a gente vê no jornal, rapidinho se torna lugar de alegria. Sabe o que aconteceu lá em Central? Uma cidade que estava classificada como desenvolvimento humano para baixo da pobreza. Sabe o que está acontecendo lá? Só nesse ano de 2022, energia eólica foi para lá, energia solar foi para lá. E agora, uma família de capixabas de Cachoeiro Itapemirim descobriu uma serra lá perto,
que tem um mármore que não tem em nenhum lugar do Brasil. E já estão buscando autorização no Ministério do Meio Ambiente para explorar aquela região. Ou seja, a cidade está com um sorriso de uma ponta a outra da orelha. Alegria. Não foi o texto que você leu? Por causa do que Jesus estava fazendo em Samaria através de Filipe, houve muita alegria naquela cidade. Ô irmão, deixa eu te dizer, é mais do que uma reunião na semana, é mais do que juntar gente na varanda da sua casa, é cumprir com excelência a grande comissão. Pai querido, obrigado pelas células, obrigado pela visão celular, obrigado pelo presente que o Senhor nos deu, esse modo tão simples de cumprir a grande comissão, mas simples e tão poderoso ao mesmo tempo. Ó Deus, muito obrigado por todos os lugares que têm sido alcançados pelas igrejas em células no Brasil e no mundo. Obrigado porque eu sei que aqui também nessa noite muitas células estão sendo despertadas para a grande comissão. Muitos líderes estão sendo despertados para ter uma visão mais ampla, uma visão mais aguçada, uma visão transformada. Eu sei que muitos aqui estão sendo despertados a abraçar o seu bairro, a abraçar suas cidades em oração, em testemunho. Pai, em nome de Jesus, que de fato o teu nome seja glorificado através de cada líder, de cada célula, de cada pastor e de cada igreja que está aqui nessa noite. E nós vejamos toda a terra se enchendo do conhecimento e da glória do Senhor. Nós te adoramos, te exaltamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Amém. Amém, glória a Deus. Por hoje chega, né? Quem está alimentado aí? Quem está levando pão contigo aí? Está levando pão? Peixe? Irmão, vou dar uma dica para você aqui, ó. Rede social, coloca da tua igreja lá, olha, foi muito abençoador. Como é que foi isso? Olha, Deus falou assim, Deus falou daquela forma. Propague esses pães, leve esses pães para as pessoas. Leva, bombardeia da forma correta. Irmãos, esses pães não podem ficar só aqui. Glória a Deus, como Deus falou ao nosso coração. Quero agradecer, melhor dizendo, aos pastores que vieram aqui. Uma salva de palmas para os pastores, em nome de Jesus. Parabéns pelo investimento, parabéns por ter investido. Pessoas que vieram lá de Angra, né? Pastor Márcio, lá de Angra, Conceição, Wilson, cadê o Wilson? Wilson, essa equipe de louvor linda, abençoada, obrigado, viu gente? Obrigado, Deus abençoe vocês. Salve de palmas para eles também. Para a galera da cantina, do multimídia, do som, gente, da recepção, da limpeza, a galera que trabalhou arduamente essa semana na nossa igreja, olha, ufa, vale muito a pena, glória a Deus, glória a Deus. E amanhã tem mais, pastor Ney, André já estão aí, amanhã aqui na nossa igreja, eu sei que você está na sua igreja amanhã, mas depois pegue a filmagem, vai falar sobre discipulado, o impacto do discipulado na sua vida pela manhã, e à noite sobre uma igreja de relacionamentos. Glória a Deus, uma igreja de célula tem que ser uma igreja de relacionamentos. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua igreja. Amanhã, gente, amanhã também aqui, além de tudo, vai ter um almoço abençoado aqui, né, gente? Glória a Deus, vai ter um almoço abençoado aqui. Vai ser uma festa linda também à noite aqui das células. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Termino falando o Salmo 25, verso 4 e 5, quando o salmista ele fala: Senhor, nós falamos na quinta-feira aqui, mostra-me, ensina-me, guia-me. Mostre-me, ensine-me e guie-me. O Senhor te mostrou algo nesse dia, sim ou não? Muito. O Senhor te mostrou muito. O Senhor está te ensinando, sim ou não? Agora, Senhor, me guie, Senhor, por esse caminho que o Senhor já me mostrou, está me ensinando. Eu não quero trocar de caminho. Fica de pé mais uma vez, vamos agradecer ao Senhor e consagrar Ele, pedindo a Deus que te leve em paz e segurança. Deus te abençoe, irmãos. Quase 200 pessoas aqui, líderes, pastores. Salva de palmas para você que esteve aqui com a gente. Quase 200 inscritos aqui, de líderes, pastores, pastora. Irmão, num rio desse, 40 graus,
Você estava aqui suando, ó. Eu não sei se era suor, se era lágrima, tudo junto, mas Deus falou profundamente ao nosso coração. Você vai levar um grande presente do Senhor na sua vida, tenho certeza. Amém? Estenda as suas mãos em nome de Jesus. Está segurando o seu presente? Sim ou não? Está segurando ele aí? Fala com o Senhor, então agradece agora. Você que está em casa acompanhando no online, agradece esse presente. Se perdeu alguma mensagem, volta aí e assiste. Agradece pelos presentes que Deus te deu aqui, pastor Marcelino, Rei Janilson, essa equipe de louvor abençoada, essa comunhão gostosa demais. Agradece ao Senhor pela sua bondade. Isso é um presente, o Senhor está te entregando. Filho, filha, receba esse presente nessa conferência que eu preparei para você estar. O calor, foi só um teste para saber se você queria mesmo esse presente. Você quis. Toma, filho, você recebeu esse presente. Abra ele, desfrute dele, mas não se esqueça, não é só para você. Compartilhe esse presente com as pessoas que eu estou te mostrando. Compartilhe com a sua célula e através dela leve esse presente em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, te rendemos graças por essa conferência. É só o começo, é só o alfa, é só o início daquilo que o Senhor tem a realizar nessa igreja, nas igrejas aqui representadas, ó Pai. Deus, te pedimos uma bênção especial por cada igreja que está aqui representada, ó Deus, esteve aqui com a gente nessa tarde tão quente, ó Deus, mas que, Senhor, nós estamos aqui porque passamos no teste, aleluia, glória a Deus, porque te amamos, Deus, que é o suor diante da cruz que o Senhor enfrentou, que é isso, Deus, diante do seu amor. Nós estamos aqui para te agradecer, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo pastor Marcelino. Abençoe a sua igreja, abençoe essa grande obra no sertão, Senhor. Deus, multiplica a igreja, multiplica as cidades, mas que não seja só ele, ó Deus, sejamos nós também. Deus, que esse fogo chegue, Senhor, e propague no nosso coração, nas nossas igrejas. Mas, Senhor, que entendamos também que o sertão é logo ali, Senhor. É na outra rua, é nessa rua, é ali atrás, é aqui na frente. Deus, que os nossos olhos sejam expandidos, ó Pai, ampliados a nossa visão, que a ninguém mais vejamos, ó Deus, como um simples ser humano, mas vejamos, ó Deus, como uma ovelha que ainda não faz parte desse rebanho, mas que fará como Jesus disse, ao ouvir a sua voz e se juntar a nós. Usa-nos, mostra-nos, ensina-nos e guia-nos a fazer a sua vontade. Abençoa o pastor Rei Janilson também, obrigado, Senhor, pela palavra. Abençoa a sua igreja, Senhor, abençoa aquele povo ali de Guapimirim, abençoa essa equipe de louvor abençoada, Senhor, da igreja apostólica central de Conceição Jacareí. Aquele lugar vai ficar pequeno, Senhor, vai ficar pequeno, Deus, diante daquilo que o Senhor vai fazer através das células. Deus, abençoa, Senhor, ali Alvorada, abençoa, Senhor, ali, Senhor, em Angra, abençoa Seropédica, Nova Iguaçu, Itaguaí, abençoa, Senhor, que nossa conexão se expanda ainda mais, ó Deus, abençoa Itacuruçá, abençoe cada igreja que veio aqui representada, ó Deus. Deus, que nós possamos também alcançar os pastores que estão ali, Senhor, com medo, indecisos, ó Pai, travados, que sejamos agentes do Espírito Santo para destravar, Senhor, a visão e, Senhor, ajudá-los a cumprir essa grande comissão através das células. Te louvamos, te rendemos graças, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, amém? Aplauda ao Senhor mais uma vez.